Sabe quando você viaja, aí você vai pra fora, assim, sei lá. Aí você vai num museu, que todo mundo falou, não, tem que ir nesse museu, que esse museu é incrível e tal. Aí você vai no museu, aí você olha um quadro, ou você olha uma escultura, você se depara com aquele troço e você fala, what the hell? O que isso quer dizer? Alguém me ajuda. Eu te ajudo. O que acontece? Saber sobre arte não é fácil, não é mesmo? A arte é um negócio assim muito extenso, é um assunto muito extenso. Eu adoro, eu particularmente gosto muito de ler sobre arte. Tenho aí um histórico de estudar arte, tanto na faculdade quanto na pós, etc. Hoje eu não trabalho com isso, mas é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de no momento de lazer, ler sobre arte. Adoro viajar, adoro ir pra museu, adoro. Se me deixar, eu fico horas dentro de um museu. E eu gosto de entender aquilo que eu tô vendo, né? Eu gosto de olhar para uma obra de arte e saber, pelo menos me situar ali no tempo e espaço, o que estava acontecendo, por que aquilo foi feito daquela forma. E realmente acho interessante, porque a arte é, no final das contas, a expressão de uma época, né? A expressão da subjetividade de determinadas pessoas em relação a um contexto. E isso é muito interessante, pelo menos eu acho isso bastante relevante. E como eu falei, adoro ir para museu. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu viajo e fico bastante tempo dentro de museu. E assim, às vezes eu até pego aqueles... Como é aquele troço que você... Audioguia. Audioguia. E aí o audioguia fica me explicando as coisas e tal. E assim, mas às vezes não. Eu lembro que da segunda vez que eu fui ao Louvre, que foi a segunda vez que eu fui a Paris, eu tava sozinha e eu aluguei um audioguia. Eu acho que eu fiquei umas 4, 5 horas dentro do Louvre. Eu já tinha ido antes com o Denis e fui novamente. E aí eu, enfim, me deparei com algumas obras que eu não tinha prestado atenção da primeira vez que eu fui, e aí o audioguia foi me falando, e eu lembro, assim, arte é um negócio tão bizarro, a catarse que acontece às vezes, é um negócio tão maneiro, que tinha aquele quadro lá que é a liberdade guiando o homem, ou os homens, o povo, a liberdade guiando o povo. Se der, a gente coloca a imagem aqui, mas enfim, a liberdade guiando o povo. E eu não lembro de ter visto esse quadro a primeira vez que eu fui. Eu tava com o audioguia. E aí eu sentei na frente desse quadro. E aí o audioguia me contou a história do quadro. Comecei a chorar. Pisciana, né? Comecei a chorar na frente do quadro. Porque ele fala sobre o menininho que tem nesse quadro, que é um molecote. Que aí ele diz, o audioguia me disse que o Victor Hugo se inspirou naquele molecote pra fazer o personagem dos Miseráveis. Que, enfim... Olha, que coincidência, não é mesmo? Ai, gente, arte, olha como é que a arte se entremeia. E aí, enfim, comecei a chorar, porque a arte causa esse tipo de situação, né? Esse tipo de comoção. E se você não gostar de arte, se você não entender sobre arte, eu acho que pelo menos o mínimo possível é legal você saber, porque é cultura, né? Cultura de maneira geral, cultura da humanidade. Mas se você tem interesse, mas não saca tanto assim, eu separei hoje 3 livros pra te indicar, que são livros para você começar a entender um pouco mais de arte ou sobre a história da arte de maneira geral. Um deles, eu confesso que ele não é tão gostoso de ler. Eu não li ele inteiro, eu li partes dele, mas ele é importante, assim, ele é, enfim, bastante decisivo para quem quer estudar a história da arte. Os outros 2 são mais gostosinhos e mais rápidos de ler. Enfim, teve outro vídeo aqui que a gente vai deixar o link aqui embaixo, que eu falo sobre a história da beleza e a história da feiura, e são livros do Humberto Eco que também falam sobre arte, mas esses aqui são especificamente sobre a história da arte. Então esse primeiro que eu falei, que não é tão legal assim de ler, mas necessário ao mesmo tempo, é esse aqui, é a História da Arte, do Gombrich. Ele foi publicado pela primeira vez na década de 50, ou seja, é um livro já antiguinho. E ele é, enfim, imenso, como você pode ver, tem muitas imagens, mas tem muito texto. Aquele papelzinho, pelo menos essa edição aqui que eu tenho, aquele papel bíblia, né, de tão denso que ele é. E ele conta, assim, de maneira realmente muito didática, período por período, enfim, movimentos artísticos e grandes artistas e por que algumas manifestações aconteceram em determinadas épocas. Não é, como eu disse, aquela leitura mais gostosa do mundo, mas assim, para você querer começar a entender um pouco mais sobre arte, só que ele foca bastante na arte europeia, né? Também tem isso, assim, ele não fala, por exemplo, tanto mas pra cá, né? Ele não traz aqui pras Américas e tudo mais. Não lembro se ele fala alguma coisa sobre as Américas, mas
assim, o grosso é a arte europeia, enfim, eurocentrismo, né, que já estamos acostumados a lidar. Então, esse livro é super fácil de achar. Esse meu aqui é em inglês, mas ele tem a tradução em português, muito fácil de achar, e quem quiser começar a entender, pelo menos nem se for pra se dar aquela consultada, sabe? De vez em quando, sei lá, arte grega, aí você vem aqui, modernismo, você vem aqui. Então esse é um deles. O outro livro, que aí é muito mais legal de ler, enfim, engraçadinho, é esse aqui. Esse livro é uma pergunta, isso é arte? Desse cara chamado Will Gumpertz. Acho que é Gumpertz. E ele fala 150 anos de arte moderna, 150 anos da arte moderna do impressionismo até hoje. Ele já foca muito mais na questão da arte moderna. Ele começa com o impressionismo, fala de Monet, que Denis ama. Denis tem horror a Monet. Horror. Eu acho que o pior momento da vida do Denis foi quando eu o forcei a ir a Giverny. Foi sofrido pra você ir a Giverny? Giverny é uma cidadezinha, o quê? Umas 2 horas de Paris? Mas é fofo, é fofo. 2 horas, né? Umas 2 horinhas de Paris. É uma cidade fofa, que você anda mais ou menos uns 10 minutos, acabou a cidade, porque ela é desse tamanico. Mas ela é onde Monet viveu. E lá tem a casa de Monet, os jardins de Monet, tem a pontezinha de Monet. Gente, é muito fofo. A Denis não tem coração, entendeu? Pessoa fria, não conseguiu se sensibilizar. Mas eu amo impressionismo, amo Monet. E assim, ele começa aqui dessa fase, ele começa falando ali como é que os primeiros impressionistas se reuniram e criaram esse movimento, fala bastante de Monet, e vem até hoje, até os dias de hoje, enfim, pelo menos até a data de publicação desse livro. E o que ele tenta fazer basicamente é dizer o que é arte moderna, porque que algumas pessoas amam a arte moderna, porque algumas pessoas detestam a arte moderna. Eu tenho pra mim que algumas pessoas, na verdade, como a gente se acostumou, né, esse nosso olhar eurocêntrico também se acostumou a pinturas renascentistas ou românticas, etc. Às vezes até realistas e tudo mais, você pega realmente uma obra de arte moderna e ela causa mais estranheza de fato, mas ele tenta dizer, por que isso é arte? Por que Picasso é genial? Por que Cézanne é genial? Ele defende muito Pollock também, eu já não acho Pollock tão maravilhoso, assim, respeito, mas não é assim, não teria na minha casa, mesmo porque eu não teria dinheiro pra comprar, né, também. Enfim, e ele faz uma pergunta que é muito boa, assim, essa coisa de arte moderna que você acha que é só um monte de pichação, por que esse desenho que seu filho de 5 anos faz não é arte? Por que é arte o que o Pollock faz? Por que é arte que o Cézanne faz, o que o Picasso fez, o que o Monet fez, e não o que o seu filho de 5 anos faz? E aí, pra quem curte um pouco a arte, pelo menos, esse é um livro que não só te explica sobre arte moderna, como te explica sobre arte moderna de maneira bem humorada. Então, ele é gostoso de ler. Ele parece demorado, não é tão imediato de ler, mas ele é maneiro de ler e é bacana. E aí, quando você vai a museus ou viagens que você vai, enfim, a museus de arte moderna, você começa a olhar com menos preconceito. E por fim, esse aqui, gente, esse livro não é pra você levar no metrô, não é pra você levar no ônibus, porque ele é pesado, ele tá pesado pra mim agora que eu estou sentada. Mas é um livro que vale a pena você ter na sua casa, que é esse aqui, Tudo sobre Arte, os movimentos e as obras mais importantes de todos os tempos. Ele é um livro belíssimo, não é um livro tão barato, enfim, qual é a editora? É da Sextante. Mas olha só, gente, é um livro todo ilustrado. Olha isso aqui, amo. Amo Renoir. Esse foi outro que eu chorei muito quando vi esse quadro. Ele tá no Orsay. Chorei muito quando vi esse quadro. Por que eu choro, né, quando vejo? Ai, gente, não tem explicação. Mas assim, olha que livro lindo. Ele é belíssimo, ele é cheio de figuras, ele é cheio de explicações. Ele vai detalhando a obra. Abri assim, não sei se vai estourar esse branco, mas abri assim, espontaneamente aqui no Casal Arnolfini, que é uma obra que eu gosto, tá em Londres. E ele vai, além de explicar, quando ele fala de obras de arte mais importantes de todos os tempos, além de explicar a obra de arte, ele vai detalhes da obra, ele fala de perfil do artista. Então é um livro super completo. Eu comprei esse livro há um tempo já, e foi quando eu comprei que eu marquei algumas obras de arte que eu não morro sem ver ao vivo essa obra de arte. Então eu tenho um checklist que vai a partir desse livro. Quem gosta de arte ou quer começar a se interessar mais,
é um super livro bacana de se ter em casa, porque você vai lendo, entendendo um pouco mais. Se você for como eu, que gosta de planejar a viagem, eu sei que nesse lugar tem essas obras de arte, você consulta aqui e você começa a saber detalhes e é muito interessante você descobrir os pormenores, enfim, das obras e dos artistas e tudo mais. Pelo menos eu acho bastante divertido. Bem, esses são os 3 livros que eu queria indicar hoje, que falam sobre arte e, enfim, dão aí um pontapé inicial. E, enfim, deixa seus comentários aqui ou no Instagram se você quiser outros vídeos que eu fale mais sobre livros para começar a entender sobre alguma coisa. Agora, esse foi um vídeo para falar sobre livros para entender um pouco mais sobre arte. Agora, enfim, mais pra frente, digam aí o que vocês querem saber. Tá bem? Então, no mais, até semana que vem e boa leitura!